grande Marcos. Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo jóia, graças a Deus. Doutor Marcos Beleza. Vinícius Galvão, ele é médico especialista em cirurgia do ombro e cotovelo pelo INTO, tem residência médica em ortopedia e traumatologia, é mestre em ciências biológicas aplicada ao sistema musculoesquelético pelo INTO, é também professor do nosso curso de mestrado e chefe da divisão de ortopedia e traumatologia do INTO, esse que é um cargo absolutamente estratégico, com tomadas de decisão importantes todos os dias, rigorosamente todos os dias, tá? Então, vocês estão com alguém aqui que é uma referência realmente no país aqui, não só lá dentro do Instituto, mas no Brasil. Pois bem, vocês podem enviar perguntas ao Marcos ao longo da live, as perguntas aqui por esse balãozinho com a interrogação, tá? Podem comentar à vontade, mas a pergunta bota para cá para ficar melhor organizado, para que eu oportunamente possa passar para ele. Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez. A palavra é sua. Boa noite. Obrigado de novo pelo convite. Você é um grande amigo. Obrigado pelas belas palavras. É recíproco, né? Não é à toa que você chegou aonde chegou. E aí você me faz esse convite para falar do assunto que eu mais gosto dentro da ortopedia. Um dos assuntos quentes do momento da ortopedia, por tudo que vem mudando nos últimos 25 anos, e com esse seu público enorme de pessoas aí, que eu espero que participem ativamente para a gente poder tirar as dúvidas e tentar transformar um linguajar que às vezes é muito técnico numa coisa mais coloquial e prática Sim, para as pessoas, né? Uma vez que verdade. a artropatia do ombro, como você falou, em breve, os números dizem que em 2025, talvez um pouquinho depois, vai se tornar o segundo tipo de artropatia mais feito no mundo. Só vai perder realmente para a artropatia do quadril, que hoje tem no mínimo 5 tipos diferentes de artroplastia, isso só falando dos tipos maiores, sem entrar em detalhes de subtipos, enfim. A gente pode falar de mecânica, pode falar de anatomia, pode falar de doença, de paciente, de reabilitação, do que você quiser. Enfim, vamos lá, senão o tempo é curto. Vamos lá. Família tá bem? O Antônio, filhão, soube da live? Não, Marcos, como é que é? Tobi, tá trancado, entendeu? Senão a gente não conversa. Senão a gente não conversa. Vamos lá. Marcos, primeira pergunta para você é como que você decide por uma artroplastia de ombro e também especificamente, por exemplo, para citar três formas aqui, se ela vai ser parcial anatômica, total reversa. Como é que você faz essa decisão? Quais são os critérios? O que que passa na tua cabeça? Então, acho que a primeira coisa é entender que a artroplastia é sempre um ponto final. Ela é sempre um procedimento de salvamento. Ela, apesar de ser uma reconstrução articular, ela é um procedimento de substituição, substitui completamente uma articulação. Então, ela não é para qualquer paciente, em geral, é para paciente que tem uma perda da qualidade de vida significativa. No caso do ombro, o paciente que ele perde a capacidade de dominar o espaço ao redor dele, né? O ombro, filosoficamente falando, foi o que deu ao homem a capacidade de definir um espaço, um campo de atuação, e o paciente que perde a capacidade de elevar, abduzir ou de fazer algum tipo de rotação, ele está diminuindo o campo de ação dele, isso significa perda de função, perda de qualidade de vida. Junto disso, o segundo fator preponderante para indicar uma artroplastia é dor. E o paciente que chega num momento de dor intratável, dor de que o tratamento conservador, seja com medicamentos, seja com mudança de hábito, seja com a própria reabilitação, através de métodos de compensação, ela é infrutífera, então você começa a cogitar a realização da artroplastia. Aí você tem que a relação entre uma prótese parcial, uma prótese total anatômica ou uma artroplastia reversa, dividindo assim nesses três maiores campos, ela vai se basear nas características do paciente, que envolvem idade, expectativa de resultado de mobilidade com procedimento, nível de dor,
a doença que ele apresenta. Hoje a gente claramente entende que eu não posso comparar resultados de prótese para osteoartrite com próteses para artropatia do manguito rotador, ou com próteses para fratura, com próteses para sequela. São patologias completamente diferentes e os procedimentos têm desfechos de resultado completamente diferentes, tanto em termos de mobilidade quanto de função e de satisfação subjetiva, que no final, quando a gente fala de artroplastia, a gente sempre está falando de satisfação subjetiva. Os scores todos tentam comparar a função com a satisfação subjetiva e a gente vê que tem uma grande discrepância. Muitas vezes os scores demonstram resultados razoáveis em termos de mobilidade e de força, mas o paciente tem uma percepção subjetiva de que aquilo mudou a vida dele para melhor. Então, essa também é um ponto importante. Hoje, basicamente, a artroplastia parcial ela é reservada para os pacientes mais jovens, que tenham uma alta demanda, que tenham doença unipolar, geralmente doença restrita à cabeça do húmero, que você tenha uma superfície glenoide com a cartilagem preservada, tá? E em pacientes que tenham alguma característica na anatomia deles que impeça a colocação do implante da glenoide juntamente. E por que disso? Porque todos os dados demonstram que as próteses parciais anatômicas elas têm um desfecho de sobrevida limitado a partir dos 5, 7 anos. Os números demonstram que os bons resultados iniciais em termos de mobilidade e alívio da dor se deterioram a partir do 3º para o 5º ano. E a razão disso, as razões disso são duas, basicamente. A primeira delas é a falência do manguito rotador. E aí a gente tem que entender que o manguito envelhece, fisiologicamente falando. Não tem diretamente a ver com o procedimento, tem a ver com a nossa fisiologia, a nossa mecânica de usar o braço. E a segunda razão é de que quando eu troco só o lado humeral, eu preservo o osso do lado da glenoide, eu passo a ter um contato metal-osso. E o metal tem um coeficiente de resistência muito maior do que o osso. E com a falência do manguito e a medialização que a gente fala do ombro, se aumenta o atrito entre o metal e o osso, e você vai fazendo um desgaste linear e volumétrico da superfície óssea da glenoide. Então, depois de 5, 7 anos, o paciente começa a ter dor, porque a placa subcondral, que é onde está a terminação nervosa do osso, ela começa a ficar exposta, o metal sob pressão sobre ela, e o paciente começa a ter dor. Essa dor, junto com a falência do manguito, vão fazendo o paciente perder função, e você acaba tendo que revisar aproximadamente 1/3 a 1/4 dos doentes a partir dos 5, 7 anos. Então, hoje, a prótese parcial anatômica ela é muito restrita, e a gente pode associar isso a alguns casos de tumor, que também se acometam unicamente o lado humeral, e algumas fraturas mais complexas em pacientes mais jovens em que você não queira usar uma prótese reversa. Tá? Hoje, os dados têm demonstrado que quando você vai para uma artroplastia em fratura, a artroplastia reversa seria um pouco superior, em alguns detalhes, à prótese anatômica. Então, você guarda a prótese parcial para o paciente jovem, que era muito ativo, mas que tem uma fratura tão complexa que a reconstrução óssea com fixação interna rígida é inviável. As próteses, então, totais, elas vão ocupar todo o espaço que a prótese parcial não permite. E hoje a literatura é muito clara, com nível de evidência, de que os resultados de prótese total anatômica são superiores às próteses parciais anatômicas em termos de sobrevida, melhora da dor, melhor função, melhor força, tá? Só que você sempre tem o problema da fixação do componente da glenoide. Geralmente ele é um componente de polietileno único, diferente do quadril, em que você geralmente tem uma cúpula metálica que você acopla ao polietileno. Isso a gente chama de metal back, né? No ombro, historicamente, o metal back nunca funcionou muito bem. Tem várias razões da mecânica de funcionamento do ombro. O ombro e o quadril podem ser parecidos, mas eles não são iguais, entendeu? Então, o metal back no ombro nunca fez sucesso. Então, você fixa na glenoide um polietileno,
cross-linked, ele é ultra resistente por causa da trama de plástico que ele tem, e você fixa ele com cimento ou com uma fixação mista, híbrida, que é parte biológica, parte com cimento. Pode ser com pinos, ela pode ter uma quilha central, e esse ainda é o padrão ouro do implante do lado da glenoide. O que acontece é que muitos desses pacientes, principalmente de próstata, eles têm osteoporose. Então, essa fixação é pobre do componente da glenoide. Esse é o primeiro problema da falência do componente da glenoide, é como o cirurgião lida com a superfície óssea, cuidar dela assim com carinho, para que você consiga uma boa implantação. O segundo problema é de morfologia, anatomia. Muitos dos pacientes que têm osteoartrite e que decidem por fazer uma artroplastia, eles já têm uma osteoartrite avançada, então eles já têm desgaste da superfície glenoide. E são coisas que na visão em 2D nós não temos nenhuma capacidade de enxergar essas deformidades. Geralmente são inclinações posteriores, defeitos ósseos posteriores, inclinações superiores, que se você aceitar essas deformidades, como se fazia no passado, e colocar simplesmente componentes dentro dessa deformidade, ela vai falhar porque ela está alterando completamente a mecânica de funcionamento rotacional do ombro. Então você teria que reconstruir essas deformidades para que você implantasse a superfície glenoide exatamente no que seria uma anatomia normal. Isso tem limites que dificultam, e hoje o que a gente usa são ferramentas de planejamento em 3 dimensões, no computador pré-operatórios, que a gente consegue estudar essa morfologia, a gente consegue fazer uma navegação simulada e estabelecer quais são as correções que você tem que fazer. Em alguns centros avançados, você consegue fazer impressões em 3D de moldes para usar como guias intraoperatórios. E aí você consegue fazer essa reconstrução e posicionar o componente da glenoide na melhor posição possível. A terceira razão pela qual o componente da glenoide falha é porque o manguito falha. E aí, quando o manguito falha, ele ou faz um defeito póstero superior, que envolve o supraespinal e o infraespinal, ou ele faz um defeito antero superior, que faz um defeito pelo intervalo dos rotadores, que você lesiona o supraespinal e o subescapular. O que acontece quando você tem essa falência do manguito é que a rotação que era concêntrica, ela passa a ser uma rotação excêntrica. E aí, quando você tem uma rotação excêntrica, os pontos de apoio do metal contra o polietileno, eles mudam, eles deixam de ser no centro do polietileno. Então, o polietileno começa a trabalhar entre o manto de cimento e a superfície óssea, e ele se afrouxa e ele vem a se soltar. A gente chama isso de rocking horse, é aquele cavalinho de pau que faz um balanço, né, lá das crianças, e essa é a terceira razão de falha do componente glenoide da prótese total. Quando eu saio da prótese anatômica, eu vou para a prótese reversa. A prótese reversa, ela surgiu lá bem no passado, década de 70, 80, só que a mecânica dela não funcionava e ela foi abandonada. Um cirurgião francês, Paul Gramont, ele estudou muito, ele revolucionou o design da prótese e ele começou a implantá-la e publicar, e a partir da década de 80 na Europa esse procedimento foi massificado para tratar aquelas condições em que o manguito rotador era completamente insuficiente e que você sabia por pré-condição que não adiantava fazer uma prótese anatômica porque o doente não era mais anatômico. Então você tinha que inventar um novo método, e o que ele fez basicamente é que ele pegou a esfera, botou na glenoide, ele pegou a concavidade glenoide e botou do lado numeral, ele medializou o centro de rotação da prótese, ele inferiorizou, ele alongou o deltoide, e ele criou um sistema que permite que o paciente levante o braço, usando basicamente os músculos escápulo-torácicos, principalmente o músculo deltoide. Então essa prótese começou a ser usada única e exclusivamente para as doenças de insuficiência do manguito rotador. A partir do início dos anos 2000, nos Estados Unidos e no Brasil, ela foi autorizada. No Brasil, a gente fez a primeira em julho de 2007. Exato. E 2007 de lá para cá, isso virou uma epidemia, vou chamar assim, no mundo, porque os resultados... Ela tecnicamente é
mais simples de ser realizada pelo cirurgião comum. A reabilitação dela para o fisioterapeuta é muito mais fácil, o paciente se sente melhor mais rápido, ela demanda menos reabilitação. E os resultados foram tão entusiasmantes que ela começou a ser usada para fratura, ela começou a ser usada para osteoartrite em algumas situações que você julgava que a prótese anatômica não ia dar um bom resultado, usar para tumor, para sequela de fratura, e o céu é o limite, né? Hoje, assim, tem até alguns centros que têm experimentado esse tipo de implante em alguns outros, algumas outras doenças que eu ainda acho que tem que ser visto com algum cuidado. Mas, enfim... Tem anuário estatístico, Marcos, que mostra que a prótese reversa em alguns países está sendo mais realizada do que a anatômica. Você vê? Então, é uma Exatamente pena que isso. o Brasil não tenha números nem no sistema privado, nem no SUS para mostrar isso, mas eu não tenho dúvida que no Brasil se faz muito mais prótese reversa do que prótese anatômica. Hoje. Eu vejo isso com alguma preocupação, porque a prótese anatômica é um incrível procedimento, quando bem realizado, bem indicado, e ela é uma prótese anatômica. O que a gente sabe da prótese reversa, e aí é um grande problema quando a gente fala de artroplastia, é que a gente está falando sempre nos resultados de 15 anos antes. Os pacientes me perguntam, Marcos, essa minha prótese agora, modelo 2021, vai durar quanto tempo? Eu falo, não sei. O modelo 2007, a gente sabe que 85% deles continuam implantados num espaço de 15 anos. 15% de falha. O modelo 2021, que é completamente diferente do 2007, a gente espera que dure mais. Mas hoje a gente não tem estatística para provar isso. Em nenhum registro de artroplastia você vai ver isso. Entende? Então, esse é o grande paradoxo, vou chamar assim, da artroplastia, porque imagina que esse sistema atual comece a dar algum tipo de problema. É quase que você tem que fazer um recall para chamar todo mundo de volta para ser revisto. Então, o que a gente sabe é que a prótese reversa do modelo Gramont, que a gente chama, que é o modelo medializado, ele tem uma sobrevida mais ou menos de 10 a 15 anos, em torno de 75%. 25% de falha. Principalmente a partir de 10 anos. E isso acontece por quê? Duas razões. A prótese reversa ela depende de músculo escapulotorácico. E a gente sabe que os idosos, depois de uma certa idade, por sarcopenia, por osteoporose na coluna vertebral, eles começam a ficar cifóticos. E eles vão perdendo a musculatura escapulotorácica. Então, ele vai perdendo a elevação que a prótese reversa oferece por falência muscular. Esse que é o grande problema. Daí a ideia que surgiu há um tempo de que, além disso, existe um outro problema que se chama impacto. Conforme você medializa o ombro, o componente humeral medializado ele começa a impactar no colo da glenoide. Isso faz uma osteólise, a gente chama de note escapular. E no início se achava que isso não era um problema. Hoje a maioria das pessoas está convencida de que isso é um grande problema, porque isso leva à soltura dos componentes e à dor e à falência do procedimento. Então o que se começou a fazer é assim, olha, o desenho da prótese reversa ele é ótimo, mas ele não pode ser tão medializado. A gente tem que lateralizar um pouquinho para que a gente afaste o húmero da glenoide, evite o impacto, evite o note, e que a gente melhore a função dos músculos rotadores residuais que existem no doente. Então, o paciente sempre tem um resto de redondo, uma parte inferior do ínfra, uma parte inferior do subescapular. E se eu lateralizar um pouco esse ombro, eu aumento o que a gente chama de offset horizontal e eu melhoro o recrutamento das fibras musculares dos rotadores internos e externos do ombro. Então, assim, essa é a prótese hoje que, digamos assim, a maior parte do mundo usa. É uma prótese reversa lateralizada. As formas de lateralizar são inúmeras, D'Angelo. Pode lateralizar botando enxerto na glenoide, usando uma base metálica mais espessa, usando uma esfera com raio de curvatura que lateralize. Você pode lateralizar no lado humeral,
usando um polietileno específico que lateraliza, que ele já vem com offset lateral. Você pode mudar o ângulo cérvico diafisário. Então, a prótese reversa lá medializada, o ângulo cérvico diafisário é de 155 graus, completamente não anatômico. Hoje em dia, a gente já trabalha com ângulo de 135, 145. Aí você fala assim, nossa, é uma prótese reversa com ângulo anatômico. É uma prótese reversa com ângulo anatômico. Para quê? Para que o resto do manguito possa funcionar um pouco melhor e sobrecarregar menos os músculos escapulotorácicos. Só que aí surge um outro problema. Hoje a gente tem visto em algumas publicações, na nossa experiência, que se você lateraliza demais, você coloca em risco o acrômio e a base da espinha da escápula. Você faz muita fratura por estresse. Então, um paciente que está com um resultado espetacular, muito movimento, essa coisa toda, de repente ele vira para você e fala assim, doutor, está doendo muito. Está doendo muito. Ele põe a mão assim, na base do acrômio. E aí você faz um raio-x, parece normal, você faz uma tomografia, tem lá uma fratura por estresse, com reabsorção. Por quê? Você lateralizou, o deltoide ficou muito tenso. Quando ele ficou muito tenso, pela tração que aquilo faz, de distância origem e inserção, ele vai fadigando uma região que a gente sabe que tem uma ossificação mais pobre, uma densidade óssea mais pobre. Então, assim, é uma ciência em evolução. É claramente uma ciência em evolução na mecânica, nos entendimentos. O tempo todo você muda de um encontro de artroplastia para o outro, você vê que os conceitos eles passam por revoluções e aí tem uma questão do mercado. Na verdade, a indústria o tempo todo está lutando para tentar cada uma vender a sua nova Ferrari, né? a sua nova Porsche. O sistema não para, né? Então sempre tem uma novidadezinha, um dispositivo diferente, alguma coisa que você use para tentar... vem com a promessa sempre de que você vai melhorar o resultado do seu doente. Só que aí, de novo, até que a gente prove que isso tem um resultado clínico na vida das pessoas, isso leva um pouco de tempo. Então, assim, voltando, essa grande inflação de artroplastia reversa no mundo, ela é muito positiva, porque está popularizando um procedimento que muda a qualidade de vida das pessoas, porém, tem que ser visto com cuidado, porque outros procedimentos que têm ótimos resultados em literatura estão sendo completamente abandonados. E aí, nisso, a gente pode falar das próteses anatômicas, insistir em alguns reparos parciais do manguito em algumas lesões ditas irreparáveis, alguns casos de instabilidades grosseiras que você poderia fazer procedimentos ósseos de reconstrução, enfim. É incrível, mas tem que sempre olhar com um lado crítico da coisa. Sim. Né? Pô, que aula, meu camarada. Nossa, mãe. Esse é um tema amplo, como a gente já tinha conversado. Daria para pegar um grãozinho desse assunto aqui e fazer uma live de 3 horas aqui. E ainda não seria suficiente. Falou coisas muito interessantes até porque, assim, aqui, a interpretação do dado ela é muito variável. Se a gente trouxer aqui 4 amigos nossos que fazem prótese do ombro e a gente começar a debater, vai se perceber que muitas coisas não há um consenso. E aí não tem consenso porque não tem ainda níveis de evidência suficiente. A maioria da informação sobre a artroplastia do ombro, ela vem basicamente de registro de artroplastia, tá? Ela vem de experiências individuais ou de pequenos grupos, alguns trabalhos multicêntricos, tá? Ou de revisões sistemáticas, com todas as limitações que esses 3 métodos possuem. É muito raro você encontrar na literatura trabalhos duplos cegos, randomizados, até pelas características dos doentes. A gente pega 2 Donas Marias com osteoartrite do ombro e eu vou conseguir achar entre elas tantas diferenças na osteoartrite que você no final fala para mim, não dá para comparar. Não dá para comparar. Que vai desde a anatomia, o grau de osteoartrite, o quanto cada um sente de dor. Devem ter muitos fisioterapeutas aqui. Quantas vezes vocês não pegaram pacientes com radiografias horrorosas e que levantam o braço? Levantam o braço. Usam a Novalgina de vez em quando.
E aí você fala assim, isso é impossível. Não, mas acontece. Então, assim, é muito difícil você criar amostras com bom poder de forma que você consiga estratificar dado e poder dizer isso é melhor do que isso e massificar essa informação. Então, a artroplastia, por mais tecnologia hoje que tem envolvida, ela ainda é artesanal. A gente lá no Instituto está fazendo um trabalho comandado pelo Dr. Geraldo Mota, que a gente pegou, somos 6 cirurgiões espalhados pelo Brasil, com pelo menos 5 anos de experiência no ombro fazendo artroplastia. E está sendo enviado para a gente, de forma cega, um bloco de tomografias que a gente tem que botar no software e fazer as medidas de deformidade óssea que a gente entende que existe, e a gente tem que planejar a nossa cirurgia, dizer aonde que a gente posiciona o componente, com quantos graus, blá, 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 blá. Eu, por ter a proximidade com o Geraldo, estou tendo aos poucos alguma informação, porque eu vou ajudar a redigir o manuscrito. Eu posso falar para você, a concordância inter-observador é baixa, e intra-observador é ridículo, porque ele, de uma maneira aleatória, mandou o mesmo caso para o mesmo médico mais uma vez e foi planejado de formas diferentes, entendeu? Então, É assim, incrível, né? essa é a variância. Então, nesse sentido, o que eu acho é que o computador, o software, ele vai virar o nosso irmão. No sentido de que o que os olhos não enxergam da deformidade anatômica, a gente vai conseguir, com o software, entender e aí selecionar melhor o implante, selecionar melhor o posicionamento, o tipo de reconstrução que a gente tem que fazer. Hoje eu acho que o maior limitador dos softwares é porque eles só veem a anatomia, eles não veem as partes moles. Entendeu? E aí esse é um grande problema para você estabelecer qual é o movimento final que aquele paciente vai ter. Então, quando a gente pensa assim, o paciente vira para você e fala assim, doutor, quanto de movimento eu vou ter no pós-operatório? É quase impreditível. O que você pode dizer ao doente é que a média dos pacientes com uma prótese reversa faz 130 de elevação, 60 de abdução, 40, 50 de rotação lateral e uma rotação interna de L3, L2. Vai ter doente com 180 de elevação, rotação interna em T7? Vai ter. Mas vai ter o doente que não vai passar de 100 graus. Essa é a pergunta de $1 milhão. O que pode ser feito na cirurgia ou no pós-operatório para você dizer que, doutor, qual é o movimento que eu vou ter? Hoje a gente não tem. Então a promessa é mais ou menos assim. Os doentes que têm boa musculatura escapular, e isso a gente vê num corte de ressonância pré-operatória, são os pacientes que não têm atrofia, nem muita degeneração gordurosa, esses pacientes tendem a ter melhor mobilidade. Tá? Pacientes muito idosas, com muita sarcopenia, muito cifóticas, elas tendem a ter movimento pior. Então, os fisioterapeutas que vêm, muitos pacientes que me procuram, sabem que eu encho a paciência deles para trabalhar os músculos escapulotorácicos, às vezes no pré-operatório, para tentar liberar a mobilidade escapular, para tentar ampliar as possibilidades de ganho de movimento no pós-operatório. Entendeu? Isso é empírico, tá? Isso, eu acho que a literatura carece dessa informação, até porque você sabe fazer avaliação de mobilidade escapulotorácica é extremamente difícil, né? Porque é completamente dinâmica, você muda a postura do doente, muda a base de apoio, você muda todas as aferições de ângulo escapulotorácico. Então, verdade, já tivemos oportunidade de conversar aqui em live sobre cinese escapular e é algo realmente empírico, é isso mesmo. Ó, Marcos, me fala aqui, ó, tem pergunta aqui, senão eu tenho que fazer a pergunta para você aqui, ó.
Tipóia, você usa sempre tipóia, seja Gilchrist, Velpor, tem a atadura de Crepom para todos os casos ou tem algum caso que você não usa? Então, eu uso o Tipóia para o conforto do paciente. Eu acho que é importante. Eu faço todos os meus casos com bloqueio do plexo braquial anestésico. E a forma como os meus anestesistas fazem o bloqueio, os bloqueios duram quase um dia. Então, isso é bom para analgesia, mas a sensação do braço não pertencente ao corpo é esquisita. Então, eu sempre deixo a tipóia. 5, 7 dias. E quando eles vêm ao consultório trocar o primeiro curativo, eu estimulo eles começarem a fazer movimentos de cotovelo passivo, botar a mão à boca, tentar fazer algum grau de higiene na frente do corpo, no plano coronal. Dependendo da via de acesso e de alguma coisa técnica intraoperatória, eu individualizo. Então, exemplo, próteses anatômicas. Eu sempre faço via de acesso deltopeitoral com tenotomia do subescapular. 100% das minhas cirurgias. Então, o que a gente se preocupa nas próteses anatômicas? É proteger a rotação externa para que você não arranque o reparo pós-operatório do subescapular que você faz. Então, no ato da sutura do subescapular, no ato operatório, eu estabeleço quanto de rotação externa eu fiz essa sutura e eu informo ao fisioterapeuta que vai acompanhar o paciente, olha, passivo pode fazer a rotação externa até tantos graus sem nenhum risco de comprometer a sutura do subescapular. Outro exemplo, se eu for fazer uma prótese reversa com uma transferência do grande dorsal. Então, o que acontece? Algumas próteses reversas são feitas em pacientes que não têm mais rotador externo. E a prótese reversa ela é sensacional para restabelecer elevação e abdução, mas ela não é uma prótese para restabelecer rotação lateral. Então, o que a gente faz é que a gente associa no ato operatório, é um procedimento chamado lepiscopo, né? Que é um procedimento originalmente usado para paralisia obstétrica, em que você faz uma transferência combinada do redondo maior junto com o grande dorsal para a cortical lateral do húmero, para transformar eles em rotadores laterais e não em rotadores mediais. O objetivo não é ganhar uma rotação externa ativa. O objetivo é fazer um efeito tenodese para que o paciente não faça um blower horner, né, que é o corneteiro. Porque o paciente que levanta o braço, vou afastar aqui um pouco a imagem, o paciente que levanta o braço e não tem rotador interno, a gravidade pesa, ele perde o braço. A gente chama do sinal do corneteiro. Então, o paciente tem que ter, no mínimo, algum rotador para manter esse movimento aqui. Daí a importância do rotador externo nas artroplastias do ombro. Então, se eu faço um grande dorsal, eu uso uma tipóia como almofada de abdução. Porque, como eu transferi um rotador medial para lateral, eu não quero que ele faça a rotação interna ativa para não correr o risco de arrancar a transferência. Perfeito. Tanto essa questão do subescapular quanto do grande dorsal, então a gente está falando de transferências tendinosas, de partes moles. Partes moles levam entre 4 e 6 semanas para cicatrizar. Então, na reabilitação, usa a tipóia para analgesia, tira para o movimento passivo, até a cicatrização do tendão. A partir do momento da cicatrização do tendão, movimento ativo. Movimento ativo à vontade. Isso, de novo, para mim é individualizado. Existe. Aí, de novo, voltando para a literatura. Até eu brinquei com você semana passada, né? Abre o PubMed, me acha trabalho, duplo cego randomizado, comparando 2 métodos de reabilitação. Não tem. O que tem são experiências de eu apliquei um determinado método e os meus resultados são esses. E aí você pode estabelecer que aqueles resultados são muito bons. Ou você pode restabelecer, não. O meu protocolo é melhor que esse. O problema é que as pessoas não provam que uma coisa é melhor que a outra. O professor Rockwood sempre me falou que assim, o protocolo dele foi descrito por uma coisa e passou a ser usado por um monte de outras coisas que ele nunca disse que tinham que ser feitas. Entendeu?
Mas assim, o fato é que o mundo acha que o protocolo do professor funciona para tudo. Aí, de novo, eu brinco assim, a Márcia, né, que trabalha lá com a gente no INTO, eu brinco com ela o tempo todo. Você pega um doente que não tem rotador interno, não tem subescapular, e você faz uma prótese reversa. Botar ele para puxar elástico em rotação interna é algo que não faz sentido. Então, assim, a reabilitação ela tem que ser de acordo com as características do doente e com as características do procedimento que foi feito. Não dá para botar todo mundo no mesmo pacote de bolo e achar que o resultado vai ser igual. Não é assim. Então, sobre tipóia como proteção, e o tempo de uso dela vai depender do quanto você quer proteger a cicatrização de determinada parte mole. O importante movimento passivo é precoce. A prótese é uma cirurgia de mobilidade. Você não pode ficar com o braço 6 semanas parado em rotação interna, esperando o subescapular cicatrizar para depois mexer. Não é manguito rotador. Depois que a articulação está solta no movimento passivo, vocês fizeram aí as liberações de partes moles, de cicatrização, liberação miofascial, essa coisa toda, vocês sabem melhor do que eu que é muito mais fácil ganhar um movimento ativo. Porque o movimento ativo é basicamente contração muscular. Ele não precisa. Agora, se deixar ficar cheio de aderência, rígido, pode rezar Ave Maria, fazer o que quiser, que não vai mais levantar o braço. Não vai perder o timing. Perdeu o timing. E como é uma cirurgia que você faz grandes liberações, ela é agressiva. Por menor o acesso que você faça, você faz ressecção capsular, você faz alongamento tendinoso, você manipula demais partes moles para afastar, faz muita fibrose. Então, essa é mais uma razão. Como a nossa prática médica no Brasil é muito individualizada, ela não é institucionalizada, cada doutor fica com medo de ter as suas complicações. Então, tende a jogar mais na defensiva no pós-operatório. Mas Verdade. se você for nos grandes centros de artroplastia do mundo, no dia seguinte, no quarto, na cama do doente, tem uma polia amarrada no alto da cama e ele é estimulado pelo fisioterapeuta da equipe multidisciplinar a tirar o braço da tipóia dele e fazer movimento em polia na cama, antes de ir para casa. Entende? Então assim, tipóia é só para proteção. Perfeito. Perfeito. Nossa, você tá matando a pau aqui, Marcos. Espetáculo. Você vai brigar comigo. Espetáculo. O tempo está acabando. Não, mas ouvindo essa maravilha, cara, espetáculo. Espetáculo. Você é interessante. Sempre que eu converso aqui com um cirurgião, a gente sempre chega num consenso, chega numa mesma conclusão que boa parte do pós-operatório, então, que cai aí na mão do fisioterapeuta, ele é guiado, então o raciocínio clínico do fisioterapeuta, ele é guiado pelo procedimento em si, pelos detalhes. Não é assim, a artroplastia reversa, toma aí, faz isso. Não, não é assim. Precisa de um raciocínio clínico realmente bem analítico. E, para isso, a gente precisa da informação do cirurgião. A gente precisa dessa informação. É um espetáculo isso. Eu adoro essa parte. Adoro. Quem tem relacionamento assim comigo, assim, não existe cirurgia que você não fale com quem é o fisioterapeuta. Pode ser por escrito, pode ser por telefone, por mensagem, mas assim, se não tiver comunicação, até do paciente, o paciente ele não sabe reproduzir aquilo que você explica. Eu sempre pergunto assim, o que você está fazendo na fisioterapia? Eles não sabem explicar. É normal, isso é natural, ele é leigo no assunto. Então, assim, se eu não pego o telefone e gasta 5 minutos só uma rápida conversa, não tem como funcionar. E aí, quanto mais complexo o procedimento, maior o problema se você não interagir. Quando você interage, os resultados são incríveis das artroplastias como um todo. Aí, de novo, a prótese reversa, vamos lá. A prótese reversa, ela depende dos escápulos torácicos. Então, basicamente, você depende de uma contração concêntrica
de um músculo para jogar o braço para cima. O grande problema da prótese anatômica é que ela depende do manguito para sustentar o braço no ar. Então ela depende basicamente de movimento excêntrico. Esse que é a dificuldade da reabilitação de uma prótese anatômica. Porque você vem com um doente que é ruim, ele vem perdendo função, o manguito dele vai ficando rígido, pouco elástico, gerando pouca força. E aí você faz um procedimento e você quer que rapidamente ele restabeleça a força dele. Não vai conseguir. Porque o movimento excêntrico ele exige treinamento, o gasto energético da fibra é muito maior, fadiga, dá dor. Vocês experimentam isso quando vocês reabilitam pós-operatório de reparo do manguito, né? Quanto maior a lesão do manguito, mais crônica, mais lenta é a recuperação da força, exatamente porque o paciente perdeu celularidade, perdeu proteína estrutural, esse monte de coisa. Então, a prótese anatômica ela depende de reabilitação. A prótese reversa, lá no instituto, os pacientes vão 2 vezes por semana quando vão, porque mora lá em bem distante, eu não tenho dinheiro do ônibus, aquela confusão que a gente sabe social. E pô, ele aparece 6 meses depois levantando o braço. Por quê? Ele joga, ele arremessa o braço pro alto. Você pede para ele fazer movimento coordenativo, ele já não consegue. Mas simplesmente botar a mão na cabeça, ele consegue. O doente com a prótese anatômica, não. O doente com a prótese anatômica, se ele arremessar o braço para o alto, ele vai sentir dor. Porque ele tem a contenção do manguito rotador. E aí, nesse sentido, vale a pena destacar as próteses para fratura. No nosso país, é a maior indicação de artroplastia do ombro que existe, tanto para prótese parcial quanto para reversa. Os números do Instituto mostram isso. E ela tem uma característica no pós-operatório que é assim, as próteses elas anatômicas, né, as parciais anatômicas para fratura, elas dependem de consolidação da tuberosidade para funcionar. E não é uma consolidação qualquer, tem que ser uma consolidação anatômica da tuberosidade. Os problemas de prótese parcial em fratura são porque a tuberosidade não consolida a anatômica, seja porque o cirurgião não conseguiu reduzir ela corretamente no ato operatório, seja porque ele errou o posicionamento da prótese, seja porque no pós-operatório não se consolidou por um problema biológico e na hora que foi mexer o braço ela se arrancou. Então o problema de prótese parcial em fratura é esse. Nas próteses reversas, de novo, o doente, ele até sem as tuberosidades vai conseguir levantar o braço, mas para ele ter rotações, ele vai depender que as tuberosidades consolidem junto à prótese reversa. E aí, a reabilitação é diferente, porque você não pode fazer as rotações ativas até que aconteça uma consolidação radiográfica das tuberosidades. E aí, de novo, tem que estar em interação. Nesse sentido, eu pessoalmente acho a hidroterapia uma excelente ferramenta nesse tipo de paciente, que depende de consolidação óssea para funcionar, porque dentro da piscina você ganha mais fácil o movimento passivo, sem fazer estresse mecânico na sutura das tuberosidades. E aí eu acho que você potencializa a chance de sucesso do procedimento. Entende? Então acho que na fase é isso que faz diferença. Legal. Eu tenho destacado muito aqui a necessidade. Por exemplo, é óbvio que uma cirurgia de alta complexidade como essa exige um cirurgião altamente especializado, altamente treinado. Da mesma forma, para o pós-operatório, é um segmento. A cirurgia é o início de tudo. É o início. Você falou lá atrás do finalístico, a gente entendeu o que você quis dizer, né, do finalístico como a última opção, mas eu digo agora, me referindo à recuperação dele, é o começo da recuperação, é a primeira parte. Ele muitas vezes não sabe o que espera ele. O quão motivado ele vai precisar estar, o quão comprometido com o tratamento ele vai precisar estar. Então, eu tenho destacado também a grande necessidade, Marcos, de ter um fisioterapeuta também altamente especializado, sabe? Que mantenha essa comunicação, claro, óbvio, isso é indiscutível com o cirurgião, mas que ele seja também altamente especializado, que ele se dedique a fundo nessas cirurgias, especialmente as de média, mas as de alta complexidade em especial.
Não existe centro de artroplastia no mundo, ou então centro de cirurgia ortopédica avançada, que você não tem equipe multidisciplinar que inclua o fisioterapeuta e uma enfermeira. Não existe isso, porque tem uma questão de cuidado, tem uma relação, assim, principalmente no membro superior, a perda funcional compromete pequenas atividades da vida diária. Por que a artroplastia do ombro está tomando esse vulto no mundo? Porque as pessoas estão ficando mais velhas e independentes. Essa é o negócio. Eu brinco muito assim, as pessoas na Europa, Estados Unidos, né, na Ásia, que tem expectativa de vida maior que o nosso país, com 80, 85 anos, elas vivem sozinhas. Elas vivem sozinhas. E elas têm artrose no ombro e artrose no joelho. Só que com o joelho, ela pega aquele carrinho automático, ela usa uma muleta, um andador e ela se vira. Agora, se a mão não for na cabeça, se a mão não for na axila, não for no bumbum, ela não vive. Verdade. Essa que é a questão. Então, as pessoas buscam artroplastia do ombro para restabelecer a mínima capacidade funcional. Essa é a ideia de que no nosso país, dentro dos próximos 5, 10 anos, com o envelhecimento da população, esse também vai ser um procedimento cada vez mais frequente. E aí, se não tivesse a equipe toda treinada, envolvida, a gente vai ter sempre resultados limitados. A gente já tem uma questão de que os implantes que tem disponíveis para a gente são sempre uma geração atrás. É uma questão de mercado. E aí a gente acaba... Eu digo que isso é bom e é ruim. É bom porque a gente, quando vai realizar esse tipo de procedimento, a gente já sabe onde estão os problemas, porque eles lá já sofreram com isso. E já nos ensinaram onde estão os problemas. Agora, a desvantagem é que você sempre quer dirigir o carro número 1, você não quer dirigir o carro número 20. E aí você acaba ficando para trás. A única forma da gente modificar isso é quando no nosso país a gente massificar as informações de registro de artroplastia nas maiores escolas de ortopedia do país. Esse que é o caminho, né? Então, assim, a gente precisa demonstrar quais são os resultados desses procedimentos nos nossos pacientes, com as características sociais que a gente tem, até disso, de que o paciente do hospital público não tem como se reabilitar. Entendeu? Porque ele não encontra, na maioria dos lugares, um bom fisioterapeuta para orientar ele. E aí viram cada um por si. Então, acho que anda muito por aí. Show. Acho que O que você falou, eu gosto dessa questão filosófica que você levantou lá no início, de falar de função do ombro. Quando eu vou dar uma aula de ombro, Marcos, a primeira pergunta que eu faço para a turma é para que serve o ombro? E aí sai de tudo, assim, é para fazer flexão, é para fazer não sei o quê, é para levantar o braço. E no final a gente chega à conclusão que o ombro serve para posicionar a mão no espaço. E que faz muita falta. O ombro posiciona a mão no espaço. Você faz o ajuste fino com o cotovelo, com o antebraço, com o punho, com a mão, mas é o ombro que posiciona a mão no espaço. Faz muita falta, só sabe quem tem essa função reduzida. Marcos, não... acabou. Viu? Acabou. Te falei que não ia dar tempo. Deixou o papagaio falar. Espetáculo. Já você deve estar vendo aí um monte de elogio também. Nossa, espetacular. Dizer para todo mundo que esteve presente aqui com a gente, agradecer a presença. Esse vídeo, como os outros também, ele vai ficar gravado no meu Instagram. Quinta-feira, 20 horas. É sempre terça e quinta às 20 horas, tem uma nova live. Vai ser imperdível também, como essa aqui. Essa aqui eu tenho certeza que vai ter muito view. Tem muito depois, muito. Podem compartilhar, vai estar no meu feed. Compartilhem com seus amigos para eles não perderem. E, Marcos, mais uma vez, muito obrigado. Você é um tremendo cara, você é um tremendo cirurgião, tremenda pessoa. É bem gratificante poder trabalhar contigo lá no Into, saber que a gente, nesse momento, está muito bem dirigido. Você e vários colegas lá, a gente está muito bem dirigido. Por enquanto, lá no Into, você não está indo muito para o centro cirúrgico, mas eu tenho certeza que você está na posição estratégica. E em breve. E eu sei que faz falta. A gente que é clínico sente falta do tato ali, de mexer no paciente. Eu sei disso.
Então, essa ó, muito burocracia obrigado. final, essa missão que me deram aí. Muito obrigado. Se você quiser deixar alguma mensagem final, fica à vontade. Não, acho que obrigado de novo pela amizade, pelo convite, pela parceria. É sempre gostoso falar do que a gente gosta de fazer e dizer assim para as pessoas que quiserem mandar perguntas por escrito, depois se quiser você me envia e eu tento responder para todo Perfeito. mundo. Tá bom? Um grande abraço. Maravilha. Obrigado, Boa Marcos. noite, Saúde para a família. Grande abraço. amigo. Se cuida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau, tchau.